sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, o tema do vídeo de hoje, na verdade, foi um pedido que deixaram no canal. A Natália Suyamoto, se não me engano é esse o sobrenome dela, se é que estou falando corretamente, enfim. Muito obrigada por ter deixado seu pedido. Como eu sempre falo, eu sempre leio todos os comentários do canal e respondo sempre que posso. E ela deixou um pedido, ela gostaria de saber a respeito da economia da China, dos Estados Unidos e do Brasil, né? Então, vamos começar pela China, né, gente? Como o ano já está acabando praticamente, eu vou perguntar à espiritualidade a respeito desses últimos meses, né? Que vamos ter aqui agora até entrar 2023. Então, hoje é dia 21, acho, não me lembro, 21 de setembro. Se eu não me engano, hoje é 21 de setembro de 2022. Então, como já estamos no final do ano, eu vou perguntar só esse resto aqui, né, esses últimos 3 meses, outubro, novembro e dezembro, a respeito da economia desses 3 países, tá bom? Vamos começar organizadinho, né, primeiro pela China. Vamos lá, gente. Perguntar primeiro. Vamos perguntar primeiro sobre a inflação da China, tá? Eu notei que as cartas estão prendendo um pouco para a China, sabe? Eu só preciso de mais uma carta, eu notei que ela tá prendendo as cartas. Ó, quase virou um agora. Muito obrigada. Olha, gente, aqui, ó, eu falo assim de cara, o fundo de baralho já responde muito bem essa situação. Eu perguntei se a inflação da China vai cair nesses últimos meses aqui para fechar 2022, né? E aqui mostra uma esperança renovada. Isso quer dizer que algo na economia da China vai começar a ser renovada. Tanto a esperança deles quanto algo na prática mesmo, tá? Até porque pelo jogo aqui de cartas que veio, não veio nada negativo, tá? Vamos falar bem sério. Vamos ver. Só complementar aqui a resposta, mas eu já enxerguei o que vai rolar aqui. Ó, às vezes dá uma travadinha, tá? Ó, virou umas cartas aqui agora. Virou 3 cartas. Tá muito clara a resposta.
Senti que ia cair, mas não caiu. Vamos esperar. Obrigada. Virou duas, gente. Eu só precisava de mais uma, mas virou duas. Tá, como que acontece essa situação? Aqui mostra, ó, a esperança renovada em torno do quê? De uma nova, uma estabilidade tendendo, né, a uma conquista. Aqui, na verdade, assim, a esperança é renovada em relação à economia, como se eles estivessem voltando a alcançar posses, estabilidade, conquistas, sabe? Um certo destaque, sabe? Um empoderamento aqui, tá? O que eu vejo aqui? Se a inflação da China nesses últimos meses do ano tende a cair. Sim, aqui é um sim completo, ó. Aqui, ó, é um sim completo, ó. Não tenho nem a mínima dúvida. O que acontece aqui? Diz aqui que para a China é um fim de fase bem sofrido e aqui diz ainda que é uma realização muito dolorosa, tá? Muito dolorosa. Custa para eles conseguir alcançar isso, tá? Custa. Não tá sendo fácil, não. Aqui mostra que é uma conquista bem dolorosa, é uma fase da economia, da inflação deles sendo, digamos assim, concluída e fechada mesmo, fecha um ciclo aqui, tá? Mas aqui mostra que é um ciclo fechado de forma bem dolorosa, mas traz uma sensação de renovação, e as duas cartas dão essa sensação de renovação, tanto no consciente quanto no inconsciente. O que acontece aqui? O que há de negativo aqui nessa história? Olha, cara, não parece, se em algum momento, digamos assim, eles foram, digamos assim, eles acharam que tinham um grande poder de realização, e tinham mesmo nas mãos, tá? E foram fizeram coisas sem pensar, porque é como se mostrasse isso no passado recente. Agora, não, aqui agora a China se mostra, assim, pensando muito bem o que está fazendo. Pensando muito bem o que está fazendo e seguindo com força em direção a isso, né? Quer dizer, pensando muito bem o que vai fazer, por quê? Para não dar, tipo, digamos assim, não ser impossível como foi em outros momentos. Na verdade é isso. Então, não segue assim com, digamos assim, com tanta potência. Por quê? Para não dar passos em falsos, tá? Eles querem concluir essa situação, finalizar essa fase dolorosa para eles, só que de uma forma bem potente, bem cabeça, tá? Porque aqui mostra que talvez em outros momentos eles tiveram umas atitudes que não foram legais, tá? Porque aqui demonstra claramente agora que eles vão tentar planejar melhor, pensar bem os próximos passos para não agir de forma impulsiva, tá? Aqui já mostra eles dando uma retraída aqui. Mas é tudo muito bem pensado em atos bem positivos em prol da economia deles. Aqui também mostra que o desenvolvimento dessa situação se mostra de forma lenta, tá? Então não vai ser da noite pro dia que a inflação deles vai assim, pronto, tá tudo melhor. Não, entrou numa nova fase melhor. Não. É burocrático, é um avanço lento. Aqui mostra, ó, eles começando, tentando iniciar um novo projeto, uma nova fase nessa economia deles. Inclusive veio aqui um pajem de ouros, que é um pajem um pouco lento, demonstrando que há novos planos em relação à economia do país deles, em relação à inflação, há sim novos planos, mas assim, é tudo muito assim, ideias assim, começando a surgir, sabe? Estão começando a ver como é que vão colocar, é demorado, tá, gente? Então, nesses 3 meses, vocês vão ver que provavelmente a inflação deles vai começar assim, cair gradativamente, tá? A inflação da China. Mas, assim, de forma lenta, tá? Lenta. Às vezes, dependendo, de repente, dependendo de outras questões ou envolvendo terceiros, assim, é uma coisa meio lenta e burocrática, mas ocorre, tá? Ocorre positivamente. Aqui, a conclusão dessa pergunta é, sim, a inflação deles, além de cair, dá para eles, é como se fosse uma nova fase da inflação, uma nova fase da economia, tá? Inclusive aqui mostra eles daí entrando numa fase até de forma mais harmônica, tá? Inclusive, aqui como a China reage diante de toda essa situação, mostra eles, na verdade, com um grande poder de conquista. Um grande poder de conquista, de ir à luta mesmo, tentar realizar as coisas, de tentar fazer, digamos assim, a estabilidade voltar
aqueles tomando a iniciativa em prol disso, fazendo as transformações necessárias, porque aqui fala sobre deixar o velho, transformar a situação para entrar numa fase melhor, mais próspera. Então, a China, eu diria assim, conclusão de todo esse... Aqui é uma pergunta, gente, sim ou não? Se a inflação cai, sim ou não? Aqui é um sim total, bem firme, bem claro, só que contextualizado, né? O contexto diz, será uma queda gradual durante esse final de ano, né? Até ali, digamos, eu perguntei até dezembro, né? Vai ser uma queda gradual nessa inflação, mas de maneira que, apesar foi sofrido, foi dolorido, tem que ser bem planejado, vai entrar uma nova fase que vai deixar eles com uma sensação de energias renovadas. E isso vai dar, digamos assim, uma sensação melhor, né? Tem que fazer a transformação e a China vai fazer, tá? A China vai fazer, vai finalizar coisas aqui, porque mostra cartas de conclusão de fase, sabe? Conclusão de fase. Isso aqui também é uma finalização para entrar, ó. Entra em fase nova, ó. Renovação. Aqui não tenho dúvida. Aqui eles finalizam, digamos assim, eles começam a melhorar essa inflação deles, né? Que está em queda, de forma lenta, tudo, tal, gradativa, mas vai ser uma melhora bastante com o passar dos meses, né? Vocês vão ver que vai melhorar bastante. Para eles vai ser muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, tá? Vai ter uma certa renovação lá. E provavelmente, pelo conjunto de cartas que eu vejo aqui na mesa, eles vão mudar alguma maneira como eles lidam com a economia do país. Aqui demonstra inícios de novos projetos envolvendo a economia, a forma como eles lidam com a economia, a forma que eles lidam também com o mercado externo, tá? Porque aqui mostra que a China é de poucas palavras, né? Mas ela vai começar, e às vezes o mercado sofre influências de terceiros, né? E eles vão traçar um novo planejamento de como lidar com isso, tá? E aqui as cartas saindo bastante positiva para eles, não vejo nenhuma carta negativa. Mesma carta que saiu na casa negativa, ela saiu de forma muito bela, sabe? Ela saiu com o valor invertido aqui muito belo. Então, assim, para a China tá muito bom. Até vamos perguntar só uma segunda questão aqui. Só para concluir o assunto da China. Muito claro, até confirmou a tiragem anterior. Pulou duas, eu precisava exatamente de duas. Ó, antes saiu a carta da estrela indicando a renovação, né, na inflação deles, né, afetando diretamente a economia. E agora perguntando sobre economia mesmo, veio a carta aqui do renascimento. Sem dúvida, é uma confirmação da primeira parte do jogo. Realmente vai ter, sim, uma renovação na economia da China. De forma que, gradualmente, né, como a gente fala, a inflação deles vai dar uma melhorada. E eles vão traçar um novo projeto aqui para a economia deles. Ó, tá bem claro aqui, tá? Muita carta. Ok, obrigada. Tá bem claro. Muita carta. Obrigada. Invertido?
China é estratégica, está sendo bem estratégica. Quase virou, virou e desvirou. Obrigado. Assim. Aqui para concluir o assunto da China. Mais uma vez, está bem claro. Veio só uma carta negativa. Aliás, bem negativa, tá? Mas não ficam nessa energia muito tempo não, tá? Vamos falar assim, ó. No passado, mostra aqui a China em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento, numa abundância muito boa, muito realizadora, tá? Uma capacidade de conquista, realização e abundância, até de acumular riqueza, assim, tipo, gradativo, assim, mas num termo, assim, que a coisa estava muito boa, sabe? Crescendo muito bem. Então, aqui, no passado, mostra a China avançando muito próspera. O presente já indica que a China, hoje, ela está com os caminhos fechados da economia dela. A economia dela não está tão boa assim, hoje, na atualidade, tá? No presente. Isso gera o quê? Angústias, isso gera preocupações, isso gera, assim, uma certa, até uma grande insatisfação, tá bom, gente? Aqui é muito claro que está, atualmente, hoje, está fechado. No presente, a economia da China está, portas fechadas, caminhos fechados, está ruim, tá? E isso está causando bastante preocupação nos líderes, no próprio povo, enfim, tem essa energia lá. Futuro. Futuro mostra que as coisas vão melhorar, tá? Confirma a primeira parte do jogo. Aqui consta aqui que haverá novas conquistas, novos crescimentos. Aqui tá bem próspero, gente, sério, pro futuro breve aí, que nós estamos, eu pedi só dos 3 meses aqui que nos resta, né? Outubro, novembro e dezembro de 2022. E aqui, ó, mostra que vai ter um crescimento, assim, positivo. Primeiro, eles vão ter que lidar com situações que não são nada agradáveis. Tá muito claro o jogo aqui. Não são nada agradáveis. Mas a partir do momento que eles sentam, digamos assim, sentam e resolvem, não, vamos, né, se reúnem tudo lá, a cúpula do governo, digamos assim, e falam, não, essa é a realidade, vamos encarar a realidade como ela é, né? E então eles deixam, né, de ficar fantasiando, se iludindo que a coisa vai ser assim, vai ser assado, e para tentar ser o quê? Mais seguros, né? Enfrentar a coisa de frente. E isso é bom, isso é positivo. Então aqui mostra eles voltando a ter um novo crescimento, novas conquistas. Então eles estavam a full aqui, muito bom. Aí hoje se mostra trancado, muita preocupação, muita angústia a respeito disso, mas aqui no futuro breve já mostra que as coisas começam, a partir do momento que eles encaram a coisa de frente, a realidade como ela é, dolorosa que seja, mas é assim mesmo, a coisa começa a crescer, volta a prosperidade no caminho da China. Mas aqui mostra que a China, ela vai esconder quais são suas verdadeiras armas, seus verdadeiros planejamentos, seus verdadeiros desejos, o que ela realmente está sonhando aí, sabe? Aqui mostra uma China, olha, a única carta que veio invertida é essa. Eu estou com o baralho de pé, para nisso eu esqueci de colocar o fundo aqui, ó. Eu estou, ó, um renascimento que vai gerar comemoração. A economia da China vai melhorar, certeza, eu não tenho dúvida. Essa segunda parte do jogo só confirmou a primeira. Muito bem, muito claro. Então aqui, ó, a coisa tende a melhorar, só que a China, ela não vai, digamos assim, mostrar para os outros realmente o que está acontecendo, ou demonstrar para os outros quais são os seus próximos passos, né? Seus planejamentos, assim, seus sonhos, seus projetos, seus desejos, ela vai esconder. Tá, então pode acontecer que os reais números sobre como está a economia da China, a inflação dela, né, ou o que pretende fazer, quais são os verdadeiros dados, ela esconde, ela não vai revelar. Então aqui mostra a China de modo muito estratégico, escondendo tudo, tá? Mas aqui mostra que assim, a economia deles vai crescer, vai melhorar, aliás, vai se recuperar, vai ter uma certa renovação muito boa aqui, ó. Volta a harmonia, volta a felicidade, volta a comemoração. O que está de positivo aqui, nessa situação? Aqui mostra que, se eles tiverem clareza para agir, com clareza, com certeza, sabe? Sabe como eu digo,
eu decidi isso, eu vou fazer isso. É nesse sentido. Tá muito próspero. Então, ter essa clareza do que é, enfim, e ter essa firmeza do que é, vai trazer benefícios a essa economia. Inclusive, aqui consta aqui, saber equilibrar a economia é o ponto forte. Aqui fala, por quê? Porque tem assuntos aqui que eles veem de uma forma, eles querem lidar de uma forma, mas o mercado externo, às vezes, está ocorrendo coisas diferentes. O mercado externo comercial a nível mundial, que eu me refiro, né? E então isso gera conflitos ou isso acaba interferindo até na economia interna do país. Então, como eles lidam com isso? Tentando equilibrar, sabe? Nós queremos uma coisa, no mundo está acontecendo outra, e nós vamos equilibrar. Esse é o ponto forte do projeto aqui, da recuperação da economia da China. E eles tendem, gente, a conseguir mesmo. Aqui mostra que hoje os caminhos estão muito ruins e fechados para eles, mas logo em seguida vai começar a abrir. E aqui mostra, então, todas as outras, tirando essas duas, todas as outras cartas da mesa são muito boas. Então demonstra que, sim, eles vão melhorar essa economia deles, tá? Inclusive aqui mostra qual é o obstáculo para eles. O obstáculo deles é ter dúvidas a respeito do que fazer. A dúvida, a falta de tomar decisão, a falta de tomar uma atitude é o que vai prejudicar. Então, se eles souberem clarear a mente deles do que fazer as reuniões de cúpula do governo, como eu me refiro, para decidirem o que realmente fazer, com clareza, com firmeza, tentando equilibrar o mercado interno e o mercado externo do país, a coisa vai fluir muito bem, tá? Agora, se eles ficarem com dúvida, ficarem com receio do que decidir, enfim, aí que consta já que essas dúvidas, na verdade, são obstáculos no caminho, tá? E isso gera o quê? Uma certa esterilidade. Se eles ficarem nessa dúvida, não tomarem decisões rápidas, aí dá a economia começa a ficar um pouco estagnada, estéril, como a gente fala. Não gera frutos, tá? Não tem frutos daí. Mas aqui mostra que e a intolerância e o extremismo aqui não será bem-vindo. Eu já aviso de antemão. Porque aqui apareceram o extremismo e a intolerância, ao estresse, sabe? A frieza demais nesse momento. Essa coisa fria, calculista, extremista, não será bem-vindo. Na verdade, se agirem dessa forma, vai ser um negativo para eles. Vai prejudicar eles mesmos, para começo de conversa. Então aqui não pode ser assim. Aqui tem que ser mais assim, a clareza, gente, a leveza, tá? Para começo da conversa. Se agir na frieza, na intolerância, no extremismo, em certa violência, que nem que seja até uma violência mental, verbal aqui, não vai dar bom. Porque até para negociar, nesse momento pede mais humanidade, tá? Se não tiver humanidade nas ações, decisões e atitude, vai se auto-prejudicar. Essa é o calcanhar de Aquiles da China, nesse momento. Tá bom, gente? É isso. Vamos para os Estados Unidos agora. Cara, a única carta que voou e caiu invertida. Eu tô tirando todas as cartas de pezinho bonitinho, né? Mas essa quis vir invertida. E ficou bem claro, né? A China, né? Tentando esconder o que realmente está, né, fazendo. Só que elas vão ter dificuldade em esconder. Vamos falar bem sério. Porque ali fala sobre esconder, né? Para agir no momento certo, fazer a coisa certa. Mas, na prática, eles vão ter dificuldade de esconder e agir no momento certo. Eles vão ter que saber lidar com isso. Porque aí foge pro extremismo, né, gente? Porque ou a pessoa vai estar muito extremista, a China vai estar muito extremo no mental e eles querem avisar, não, isso não é bom. Mas se eles deixarem também o emocional desandar, também não vai ser bom. Então aqui precisa do equilíbrio, como saiu aquela carta 2 de ouros aqui no mesa, junto com o sol. Clareza, cautela e equilíbrio nas ações e nas atitudes, né, nos pensamentos, planejamentos. Porque ficar no comportamento aí de extremo mental ou desandar emocional, os dois é prejudicial. Tem que saber o caminho do meio, o equilíbrio. Essa é a resposta para a China. Mas assim, eles terão, sim, tudo indica aqui
a economia deles ganhará uma renovação. Sim, é um fato. Vamos ver aqui agora os Estados Unidos, trocar de baralho, né, gente? Para não ter influência nem nada. Os gatinhos vêm aqui, eles começam a aprontar um monte. Eu deixei a caminha deles aqui, para quem quiser deitar aqui, me acompanhar enquanto estou fazendo as filmagens. Mas eles são bem ativos. Tá. Concentração. Antes de eu fazer a tiragem para os Estados Unidos, né, a Natália pediu para fazer a China, Estados Unidos e Brasil. Para falar a verdade, o dos Estados Unidos eu já fiz do ano inteiro, porque foi o pedido de uma outra pessoa, de uma outra mulher, que deixa aqui, não vou lembrar o nome dela agora, e ela deixou esse pedido já faz meses, e eu realizei já esse pedido dela, já foi no primeiro semestre, gente, tem vários meses já que eu fiz. E eu fiz uma leitura assim, separada ainda por semestre e por presidente, né? Quer dizer, semestre dos Estados Unidos, por semestre dos Estados Unidos, por semestre do presidente, para ver as energias dos dois. E, cara, é muito estranho, porque o Biden apareceu numa energia lá, que é como se ele tivesse coisas para esconder, muita coisa para esconder, que se saltasse pro limpo, seria um escândalo. Não está claro, no baralho não falou claramente o que era, porque eu estava, na verdade, perguntando sobre outros assuntos, né? Mas muitas vezes no jogo do Biden apareceu que ele tem coisas escondidas que, se viessem a público, e tem risco, porque mostraram lá que tem risco de algum momento vir à tona, seria um escândalo muito grande. Mas eu lembro que lá nas tiragens a respeito da economia em si dos Estados Unidos, mostrava lá que nesse segundo semestre eles teriam que lidar com como se fosse um novo projeto para a economia, uma reformulação da economia. Era necessário, gritante isso no jogo. E também falava sobre o dinheiro estar curto, né? Falava um pouco sobre dívidas econômicas dos Estados Unidos e falava sobre a necessidade também deles pegar um dinheiro à parte para ajudar a Ucrânia. Cara, foi muito limpo o jogo, assim, né? Eu lembro que saiu essas coisas lá. Mas mesmo assim, a Natália me pediu aqui para fazer sobre os Estados Unidos. Eu já tinha feito completo dos Estados Unidos, já estava postado já. Não sei quantos meses já que eu realizei isso, já faz tempo. Desse ano inteiro de 2022. Mas mesmo assim vamos fazer aqui agora. Vamos fazer aqui sobre perguntar, né? Sermos justos. Vamos perguntar o mesmo que perguntamos para a China nesse momento. Né? A primeira parte e a segunda parte. Para sermos justos. Vamos perguntar aqui. Gente, tá saindo as mesmas cartas da China, só que em posições diferentes. É quase as mesmas, né? Essa saiu no segundo jogo da China e essa saiu no primeiro jogo, só que nessa posição aqui. Digamos assim, as mesmas cartas, só que em posição diferente e em jogos diferentes. Mas alguma coisa ele quer dizer. Por quê? Por que tá saindo as cartas assim? Eu troquei de baralho, já plantei erro, né, gente? É por muito claro. Quando um país está com algum probleminha lá de inflação, economia, recessão, o que for, o que acontece no país afeta outro país. Então é natural, eu até troquei de baralho para não ter erro, tá? Mas é natural sair cartas parecidas, porque é como se um país estivesse conectado no outro. O que acontece não interfere no outro, entendeu? Por isso até que essa frase, todos somos um, ela vale desde para pessoas, para animais, plantas, rochas, terra, planeta inteiro, países, o que for, tá? O que acontece com o nosso irmão do outro lado do mundo vai nos chegar até nós em algum momento, porque vai repercutir, sabe? O que acontece conosco
vai repercutir com o nosso irmão do outro lado do planeta, digamos assim. Então, assim, as pessoas não podem achar que tá tudo separado, que são intocáveis, que tá tudo certo, o outro tá se ferrando porque não chegou até na minha casa. Não funciona assim. Tá no outro, mas uma hora chegando pra você, vai chegar nem que seja um respingo. Funciona assim, tá? Porque estamos todos conectados nesse planeta, enfim, no universo inteiro. Ó, essa carta é nova. Essa carta não saiu pra China. Eu tava pressentindo que ia sair uma carta desse grupo, dessa categoria. Eu tava pressentindo que ia sair a outra. Eu achei que ia sair a carta anterior a essa. Mas faz sentido ela ter vindo. Obrigada. Ó, veio duas, gente. Eu só precisava de uma, mas veio duas. Olha que interessante. A mesma carta que veio para a China e na mesma posição do mesmo primeira parte do jogo. Mas veio uma extra. E essa carta aqui, na verdade, são duas cartas de energia muito potentes. Ó, essa carta também veio para a China. Só que ela veio nessa posição. Aqui para eles, para os americanos, ela já veio como fundo de baralho. Então, assim, para os Estados Unidos, eu diria que tem que olhar melhor. Eu vou me concentrar. Pera, vou terminar de tirar as cartas e eu olho melhor. Porque eu, para os Estados Unidos, eu vejo que o negócio está mais enrolado. Mas eu já vou prestar atenção aqui. Pulou 3 cartas. Deixa eu ver se veio muita carta. Acho que veio... Nossa, veio 5, veio muita carta, mas vamos lá. Vou considerar. Ah, faz muito sentido vir essa carta aqui. Até entendi. Eu não gosto quando vem muita carta, porque nós queremos assim, uma resposta mais direta aqui, né? Tá mais nesse estilo de tiragem. Mas aqui, quando eu vi que veio umas certas cartinhas aqui, ó. Essas duas cartas aqui, para economia, gente, não é bom. Não é bom, tá? Ok. Aqui mostra o quê? Eles tentando concluir essa fase da inflação ruim, tá? Eles tentando fechar de forma positiva. Estão tentando fechar de forma positiva aqui, finalmente atingindo um nível de estabilidade assim, satisfatório, tá? Eles estão tentando isso. Esse é o desejo que está no fundo aqui do baralho, já indicando que eles planejam, eles almejam isso. Os Estados Unidos almejam concluir com muita positividade, né, a sua queda, digamos assim, da inflação. Provavelmente tem um novo projeto aqui que eles estão tentando fazer umas mudanças de plano aqui para atingir finalizar essa inflação tão péssima, tá? Então eles estão tentando realizar isso de forma muito positiva, atingindo de novo o topo, tá? De forma bastante estável e segura. Mas na prática, que do dia a dia, nesses outubro, novembro, dezembro, o que realmente a gente vai ver, né? Vai sentir e observar lá nos Estados Unidos sobre a inflação deles, né? A inflação deles cai, olha, aqui demonstra que eles estão desenvolvendo novos tipos de acordo, novos tipos de parcerias, reuniões de discussões de como superar todos esses problemas de forma positiva. E aqui está bem positivo, é um sim, assim, demonstrando que sim, eles estão dando pontapé para ir em busca dessa queda, para a coisa dar certo, tá? Que é o obstáculo dessa situação? Aqui fala que a coisa, assim, uma morosidade, a coisa... Era para ter essas mudanças que eles fazem aqui, muito prósperas, muito positivas,
era para ter uma repercussão bem positiva aqui. Só que na prática não é isso que faz. Essa iniciativa que eles gostariam que começasse logo essa queda, não, ela se mostra assim muito lenta, mas muito lenta mesmo. Parece que há uma falta das coisas andar, parece que as coisas estão estagnadas. Era para iniciar uma nova fase aqui, ó, mas não inicia, não consegue. E isso vai gerar conflitos dentro deles lá, dentro da inflação deles. Vai começar a ficar um conflito. Parece que uma hora está indo, uma hora não está indo, parece é um embate. Alguma coisa aqui vai começar a bater. Sabe, o capitalismo ele é complicado. Tem horas que ele está muito bom e tem horas que ele sofre umas quedas aí, umas pressões, né? E aqui é quando vai começar a pressão. Por mais que eles tenham feito tudo positivamente aqui, a parte negativa aqui diz que não é essa iniciativa. Não é essa iniciativa. O negócio mostra muito na morosidade, muita falta de... Aqui dizem até que em alguns momentos pode haver uma falta de organização que gera, na verdade, conflitos de interesses, tá? Às vezes, e eles têm que cuidar nisso, porque esse conflito de interesse, que um quer uma coisa, outro quer outra, essa falta, né, de união aqui é que gera o descontrole. Então, o que acontece aqui? As coisas se mostram muito lentas e a tendência deles é tentar superar esses conflitos, esses pensamentos divergentes de concorrência, ou digamos assim, sabe quando tem um político que quer uma coisa e outro político que quer outra coisa? Eles vão ter que superar isso também, porque parece que há uma divergência da forma de pensar. A China, eu vi lá, parece que eles vão estar mais ensaiadinho, assim, mais organizadinho nesse sentido. Aos Estados Unidos aqui, eles têm uma dificuldade maior em lidar com isso. Tem tendência a eles conseguirem superar, tá? Porque aqui mostra os conflitos que haviam, eles estão conseguindo harmonizar. Gente, eu vou lá tirar a gata da minha mãe, que tá me atrapalhando aqui, eu já volto. Bem, gente, seguindo aqui, eu tive que parar para tirar a gata da minha mãe lá do armário, porque ela tá fazendo muito barulho, acho que devia estar pegando tudo no microfone, aí ela tá atrapalhando muito. E, digamos assim, eles resolvem fazer barulho sempre quando eu tô gravando, né? Enfim, continuando aqui, coloquei todo mundo para fora, enfim, para ver se não atrapalham mais. Continuando aqui, como eu ia falando, ó, eles traçam um novo projeto em desenvolvimento de forma muito positiva, e aqui demonstra assim que há um desejo, né, eles idealizam, né, a superação dessa inflação que incomoda tanto, né, a queda dessa inflação. Mas aqui consta que isso era para gerar assim, tipo uma nova fase. No entanto, essa nova fase não entra, mas esses conflitos de ideias, de cabeça, de oposição política, enfim, tudo que atrapalha aqui, ou também pode ser, digamos, o mercado externo, enfim, eles vão tentar harmonizar. Tudo que é conflito, tudo que gera briga, tudo que gera confronto também, que atrapalha a queda dessa inflação, eles vão tentar harmonizar, tá? Então, em todo caso, apesar de não haver início dessa nova fase que eles desejam tanto, pelo menos há uma certa harmonização da situação, tá? Como as coisas se mostram em desenvolvimento nesses meses de outubro, novembro e dezembro. Muito instáveis, gente, muito instáveis. Aqui mostra que vai gerar bastante preocupação, pode deixar em muitos momentos uma angústia grande em relação a essa inflação. A inflação dos Estados Unidos ela já mostra bastante instável. Ela demonstra que ela tem muita influência externa. Então aqui da China, engraçado, porque a da China mostrava que eles estavam realmente caminhando por uma superação, uma renovação mesmo. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos eles vão ter que lidar com as coisas de forma mais instáveis. Aqui mostra o desenvolvimento da coisa nesses próximos 3 meses, bastante instáveis, muitos altos e baixos. Então ainda vocês vão ver muitas, digamos assim, novidades nos jornais a respeito da economia, quer dizer, da inflação dos Estados Unidos,
muito instável ainda, tá? Muito instável. Aqui mostra que as coisas se mostram durante esses 3 meses instáveis, mas os Estados Unidos vai tentar equilibrar, tá? Aqui mostra, ó, 2 cartas que mostram aqui, ó. Uma que mostra confrontos e conflitos, né? Em relação a embates de brigas, ideias que não batem, lidar com o interno e o externo, né? Tanto do mercado, né? Quanto do mercado externo. Mercado interno e externo, que eu digo, né? Mas essa necessidade durante esses 3 meses em lidar com a coisa de forma muito equilibrada. Então aqui demonstra que eles vão tentar harmonizar assim, ó. Aqui já demonstra que vão tentar superar, deixar todos os problemas de lado, para trás, para superar, levar as coisas de forma mais harmonizadas. E aqui demonstra que o desenvolvimento dessa instabilidade da inflação vai ser na base, sim, de tentar equilibrar. Aqui estão tentando equilibrar. Qual a conclusão disso? Nossa, a inflação dos Estados Unidos, que eu perguntei se ela vai cair nesses 3 meses, muito lento, muito lento. Vai ser mais demorado do que eles imaginam. Mais demorado do que eles imaginam. Mas tende a ter um resultado bem positivo, porque ele fecha com a carta aqui que traz uma informação complementar muito positiva. Então, no final das contas, de repente, eles têm um resultado até satisfatório aqui. Quer dizer, pelo menos deixa eles felizes, assim, para ter um final de ano, ali, de dezembro, um pouco mais tranquilo. Mas, durante esses 3 meses, vou falar bem a verdade, não será tranquilo. Talvez mais perto ali de dezembro, final de dezembro, as coisas comecem a querer mostrar um resultado, tá? Mas, dessas mudanças, esses novos projetos aqui para a economia que eles traçaram. Mas, o processo de tentar lidar com a economia americana de uma forma que volte à prosperidade, enfim, aqui se mostra bastante lento. Gente, sério, mostra-se bastante lento, bastante burocrático e a necessidade urgente de levar as coisas com muita cautela e ponderação, ó. É como se os Estados Unidos estivessem numa corda bamba ou estivesse assim numa gangorra. É gangorra que falam, né, que sobe e desce? Enfim, tem muita carta falando exatamente isso, do sobe e desce. Ó. A necessidade de harmonizar e equilibrar as coisas para levar numa boa, ó. Tá muito assim, tem uma instabilidade, vocês vão perceber, os Estados Unidos ainda vai se mostrar durante esses 3 próximos meses bastante instável, ou assim com uma recuperação bastante lenta, tá? Porque aqui mostra assim que tem uma tendência a cair a inflação nos Estados Unidos. Olha, com muita dificuldade tem, mas assim, numa lentidão, eu até, pelo conjunto de cartas que eu tô vendo aqui, que vai ser até mais difícil nos Estados Unidos do que na China, tá? A China sai com cartas muito mais positivas. Como os Estados Unidos lida com essa situação nesses próximos 3 meses? Aqui mostra eles tendo muito prejuízo causado por terceiros, tá? Aqui mostra então o que acontece. Provavelmente que negociações externas, comércio externo mundial, dívidas que os Estados Unidos têm, dívidas externas, enfim, isso vai causar um prejuízo muito grande, tá? Para a economia dos Estados Unidos. E é isso que, assim, eles vão ter que ter um jogo de cintura muito grande para lidar, porque aqui mostra eles tendo um prejuízo, que os Estados Unidos vai começar, digamos assim, lidar com algumas quedas de alguma coisa, tá? Então, assim, o que eles estão querendo fazer cair é a inflação, que está muito ruim lá, está uma inflação muito alta nos Estados Unidos, mas eles vão sentir uma certa dificuldade e demora para isso dar resultado, começar a mostrar resultados, sabe? E aqui mostra que eles reagindo a muitas dívidas, a muito prejuízo financeiro em relação a essa inflação, e eles tentando, digamos assim, alcançar uma estabilização. Eles procurando voltar a essa estabilidade que mostra aqui, ó. Aqui mostra tentando, concluir esse ciclo de forma a recuperar a estabilidade e segurança. Como eles reagem? Exatamente assim, ó. Diante de tanto prejuízo causado pela inflação, afetando a economia do país, eles vão tentar buscar a estabilidade, ó.
as cartas se complementam, gente. Elas se confirmam. Até o fundo do baralho aqui está confirmando o jogo. Então eles vão tentar realmente realizar algo mais próspero. Vão tentar lutar para vencer esses prejuízos, essa inflação que está corroendo a economia deles. E aqui dívidas externas, e aqui muito diz que muitos prejuízos dos Estados Unidos são causados por terceiros, ou seja, provavelmente eles estão com alguma dificuldade em lidar com o mercado externo, essa correria, ou assim, estão tendo certo prejuízo no comércio externo. Essa questão de importar e exportar não tá bom, porque aqui mostra muito os Estados Unidos, tanto por causa da inflação, enfim, tomando um prejuízo que está corroendo a economia deles, tá horroroso nesse sentido. E aqui ainda indica sim, tá, que eles vão ter que dar as costas para algo que eles haviam desejado muito em relação a, tipo, a parte econômica do país. E eles vão ter que dar as costas para isso, por quê? Porque precisa de uma estratégia nova. A partir do momento que eles dão as costas para aquilo que desejavam tanto, que tinham, né, idealizado tanto daquela forma, aí aqui mostra que eles fecham um ciclo, tá? Provavelmente eles vão conseguir fechar então esse ciclo, como mostra aqui, ó, fechar esse ciclo da inflação que está muito alto. Eles vão conseguir fechar essa fase da economia deles, mas com muito custo, tá? Aqui mostra que vai ser assim, quando chegar, digamos assim, ao final desse projeto, dessa corrida, é como se fosse muito doloroso, foi muito sofrido para conseguir superar aqui essa questão. Mas aqui mostra que vai dar uma sensação de energia renovada, mas aqui ainda mostra que eles não ficam muito felizes, tá? Não ficam muito satisfeitos com os resultados, tá? Claramente que mostra que eles não ficam muito satisfeitos com o resultado, porque provavelmente essa melhora é pouca, porque as coisas mostram lenta. Então, as melhorias que começam a aparecer, resultado da queda da inflação, é muito lenta essa queda da inflação para os Estados Unidos, mas muito lenta mesmo. E então, o resultado, os bons frutos dessa queda da inflação para eles, começam a aparecer aos poucos, tá? E isso gera o quê? Eles almejavam algo muito melhor, muito maior, e isso vai gerar o quê? Frustrações, insatisfação. E aqui ainda indica que eles vão ter que lidar com falta de dinheiro no mercado, tá? Diante de toda essa situação, ainda eles vão ter que lidar com... Eles vão ter que traçar, gente, vai ser necessário. Apesar que não apareceu nenhuma carta de mudança aqui. Apesar que apareceu essa aqui, ó. Que ou eles mudam ou eles continuam se afundando em dívidas, né, em prejuízos. Ou então é necessário causar uma mudança sim. Acho que de cartas de mudança mesmo, forte, é essa. Porque essa aqui que indicava a nova fase, ela vem com a energia invertida, isso indicando que eles não conseguem entrar nessa nova fase da economia no final do ano, não conseguem. A queda da inflação para os Estados Unidos vai ser bem mais lenta, bem mais ardida do que na China, é um fato. E aqui ainda consta que, diante de toda essa luta para superar os prejuízos, baixar essa inflação, reconquistar uma estabilidade, diante de tudo isso ainda, eles vão ter que lidar com, digamos assim, como é que eu vou dizer? É como se o dinheiro começasse a sumir das ruas. Essa carta aqui é a carta da avareza. As pessoas, se elas começarem a sentir isso, provavelmente elas vão sentir que o dinheiro está curto, as coisas estão muito caras, enfim, elas vão sentir a necessidade de segurar mais o dinheiro e gastar menos. Aqui fala sobre os Estados Unidos, dar uma segurada no dinheiro, gastar menos. Tá? Então vai dar essa sensação que o dinheiro sumiu da praça, sumiu das ruas, sumiu do comércio. É o que aparece aqui, é como se o dinheiro estivesse mais curto nos Estados Unidos. Resultado da forma como eles estão lidando, né, por causa, né, digamos assim, da crise econômica mundial, que pegou os Estados Unidos com força. Pelo que eu estou vendo aqui as cartas, meu Deus, eles estão assim lidando com um pepino muito grande, gente, muito grande mesmo. As cartas aqui não estão muito fáceis, sabe? Tem tendência de eles conseguir superar tudo isso? Tem, mas é com custo bastante assim, sofrido e lento. Então a economia dos Estados Unidos, vocês não vão ver uma melhora estupenda nesse final de ano, sem chance. Tem tendência de eles conseguirem superar isso, mas na base de muita luta, muito esforço,
tentando levar as coisas de forma muito equilibrada, porque elas vão estar bastante instáveis ainda. Tem que ser muito cauteloso, tá? E se unir mais para fazer as coisas de forma harmônica, porque se um pensar de um jeito e outro do outro, não sai dessa crise nunca. Mas aqui eu mostro, ó, eles dando as costas para algo que eles haviam desejado muito em relação a essa economia, né? Porque não vai ter portas abertas, o negócio tá feio mesmo. Então eles fecham esse ciclo aqui de forma assim muito penosa, tá? Entram com uma nova fase, com uma sensação de insatisfação, de tristeza, eles haviam planejado e desejado uma coisa e não foi bem o que aconteceu. Aqui eles têm bons resultados, ó. Só que não era o que eles esperavam algo muito melhor. É isso a sensação. Provavelmente os Estados Unidos fecham o mês de dezembro de forma até positiva, pelo que mostra as cartas. Só que um positivo, assim, que não vai gerar satisfação. Vai fechar o mês, o ano 2022 de forma positiva, mas não vai ter muita satisfação, não. Porque aqui há muitos prejuízos acumulados já de longo tempo, tá? Tem uma certa recuperação, apesar de lenta, começa a querer dar um resultado aí mais pro final do ano, bem no finalzinho. Então eles fecham esse ciclo, mas assim, ó, tinham planejado, sonhado com uma coisa, idealizado algo, na prática aconteceu outro, que também é positivo, mas não satisfaz tanto que eles haviam planejado, e aqui mostra eles tendo que ser muito cauteloso com o dinheiro, por causa do que parece que o dinheiro fica escasso. Tá? É a sensação que a economia dos Estados Unidos fica escassa, em resultado da inflação. Então aqui para os Estados Unidos eu diria que a caminhada vai ser muito mais difícil que para a China. Deixa eu misturar aqui. Que eu tenho que perguntar agora a segunda parte. Às vezes chega a gente, eu tenho que parar de tirar para atender o povo. Parar a gravação no caso. Mas acho que não chegou. Ok. Faz sentido. Faz sentido. Essa carta aqui, apesar de ser cartas diferentes, essa carta aqui confirma a carta que saiu aqui embaixo, naquela primeira parte de tiragem dos Estados Unidos. Ó, a mesma carta que saiu para a China na mesma posição. Gente, aqui confirmou a primeira parte do jogo. Na primeira parte do jogo eu sempre pergunto, a inflação cai? Né? A gente viu lá que os Estados Unidos vai ser uma caminhada lenta, né? Que vai deixar eles um pouco angustiados, fala bem a verdade. Ó, a mesma carta que saiu na primeira parte no topo, falando sobre a instabilidade da economia, da inflação dos Estados Unidos, a economia em si também dos Estados Unidos vai se mostrar muito instável. Repetiu a carta como fundo de baralho. Não tenho mínima dúvida, o jogo está confirmadérrimo, tá, gente? Eu já dou o resultado aqui, tá?
Quase pulou. Pulou. Ó, tá repetindo as cartas do primeiro jogo, confirmando de novo. A informação que saiu sobre a inflação dos Estados Unidos está totalmente íntima ligada, né, à economia em si, né? Porque na verdade uma coisa faz parte, né, da outra. Então não teria como sair cartas diferentes aqui. Ó, virou acho que 3 cartas. Olha, é o seguinte, é bem certinho a quantia de cartas que eu precisava. Aqui, ó, cautela e equilíbrio. Gente, o jogo está confirmando a primeira parte aqui para os americanos. Olha o que acontece. Essas duas cartas saíram juntas no topo da primeira parte do jogo para os Estados Unidos. E elas se repetiram aqui com o fundo de baralho. O jogo está muito confirmado. A espiritualidade é realmente incrível, divina, enfim. E não mente, né, gente? Ela confirmou essa segunda parte do jogo, confirmou a primeira parte. Então, que mostra aqui, ó, o fundo de baralho contando, ó. Nesses outubro, novembro, dezembro, a economia dos Estados Unidos, a economia em si, né, é englobada agora, todo do que envolve. Aqui mostra que está muito instável nesse final de ano, mas muito instável mesmo, de modo que sofre influências externas causadas por terceiros, muito provavelmente é por disputas que ocorrem no mercado externo. Aí, como eu falei, a crise econômica que atinge um país acaba atingindo o outro, nem que seja uma forma indireta, mas atinge, gente, não tem escapatória. Então aqui consta que os Estados Unidos têm uma estabilidade muito grande que é causada por questões externas, tá? Principalmente provavelmente envolvendo outras crise econômica de outros países que afetam diretamente seu mercado, tá? Mas aqui consta que haverão mudanças por causa disso, sim, haverão mudanças, mas não são mudanças negativas, tá, gente? Deixar bem claro isso. Só demonstra aqui que, diante dessa instabilidade econômica toda, nesse final do ano ainda, eles terão que fazer as coisas de forma muito cautelosa, muito equilibrada, né? Mais uma vez ponderando aqui o equilíbrio. Para quê? Para não gerar conflitos nem confrontos, para tentar harmonizar e apaziguar as situações. Porque aqui demonstra que eles pensam e desejam e tentam fazer as coisas de uma forma, mas o externo influencia muito o interno do mercado americano, e isso causa, né, uma instabilidade muito grande, que eles vão ter que ter bastante jogo de cintura para tentar manter o equilíbrio. Bem, no passado demonstrava aqui que eles estavam idealizando uma economia super mega, assim, de abundância, riqueza, e que realmente aqui, ó, as coisas fluíam muito bem nos Estados Unidos no passado aí. A economia dos Estados Unidos ia muito bem, obrigado, tá? No passado, que cartas super positivas, não tenho nem o que dizer. Presente hoje. O presente diz que hoje os Estados Unidos precisa se organizar, ter muita disciplina, força de vontade para fazer as coisas de forma que gerem bons resultados, tá? Então aqui demonstra que vai ter que levar as coisas tudo conforme a lei para evitar a dor de cabeça, vai ter que levar as coisas tudo dentro da moral e ética, coisas do jurídico tem que ser levadas a sério. Aqui é o que está gritando nesse jogo, mas claramente aqui, o que diz aqui? As coisas assim, se mostram um pouco assim, ela não está muito maravilhosa, mas também não está tão piorada assim. A base aqui do presente é a organização, tá? Por quê? Porque aqui mostra que eles têm muitos embates, muitos concorrentes, muita rivalidade aqui. Então, provavelmente, os Estados Unidos, tipo, ele tem os produtos deles que eles fazem, como que se diz, que eles vendem, né, para o mercado externo. Mas a competição do mercado externo está muito forte hoje. Então, aqui demonstra que os Estados Unidos têm uma rivalidade econômica muito forte. Tem rivais muito fortes hoje. Então, se eles querem competir no mercado mundial, enfim, de modo que não agrida tanto a sua economia, eles vão ter que ter muito mais organização e disciplina. Nesse presente aparece aqui, eles tendo que ser mais organizados, mais disciplinados em relação à economia,
para não gerar embates, não gerar conflitos, não gerar, digamos assim, disputas econômicas, até mesmo com o mercado interno ou externo, de modo que saia no prejuízo, tá? Que aqui mostra que, às vezes, até aqui mostra que o mercado que antes girava, tinha muito demanda e saída, hoje diminuiu, tá? Que mostra uma certa diminuição desse comércio que havia antes. Diante do que? Muito provavelmente da competição que hoje há mais acirrada em relação até a economia dos outros países, que também não está bom, então cada um vai tentar adaptar-se à crise mundial, digamos assim. E alguns saem na frente e outros não. E aqui mostra que os Estados Unidos precisam de uma reorganização no presente, né? Hoje precisa de uma reorganização grande para conseguir, digamos assim, superar toda essa situação aqui que envolve sua economia hoje no presente. No futuro, demonstra que as coisas aqui para eles são bastante lentas, tá? As coisas se mostram muito passivas, estão demorando para caminhar. Então, a gente não vai ver assim, uma mudança muito brusca, positiva para os Estados Unidos. Tem tendência a ocorrer mudanças causadas por influências externas, não tem discussão, isso é um fato, vai acontecer mesmo. Mas aqui mostra que eles vão ter que começar a traçar um novo projeto em relação à economia americana, tá? E aqui mostra eles fazendo isso com muita, digamos assim, sinceridade, real dedicação mesmo, porque aqui precisa, assim, realmente ter um certo compromisso para a coisa dar certo. Mas aqui mostra a economia dos Estados Unidos lenta, num futuro breve ainda. Eles precisam se reorganizar urgentemente aqui, a economia no presente. Precisa. A economia americana precisa ser organizada no presente urgentemente. Mas no futuro ainda as coisas se mostram com lentidão. E muita burocracia, tá? As coisas demoram, estão muito demoradas aqui. E essa demora, essa burocracia, essa lentidão faz com que eles necessitem fazer, se dediquem mais, sabe? A fazer esse início do projeto novo. Aqui não tem escape. Os Estados Unidos precisam de uma reformulação econômica, um novo projeto, ter novas ideias. Pode ser que no futuro breve surja até novas ideias, mas as coisas no futuro breve ainda se mostram lentas para eles. O que influencia positivamente nessa história aqui da economia deles? Aqui fala que ter clareza é a mesma carta que saiu para a China. É a ter clareza e firmeza daquilo que se quer. Só que no caso dos Estados Unidos, tem que ir à luta, tá? Aqui mostra que eles precisam ir à luta, colocar a mão na massa, fazer as mudanças, fazer as renovações, a reformulação que for, tá? Eu não sei porquê, mas porque eu não vivo nos Estados Unidos, tá? Deixa bem claro, gente, eu não vivo nos Estados Unidos, então eu não sinto na pele o que eles estão passando por lá. Mas esse jogo grita o tempo todo sobre a necessidade de fazer uma reforma econômica nos Estados Unidos. O tempo todo, grita isso. Porque o modo como as coisas estão sendo feitas hoje demonstra lentidão. Lentidão, a economia aqui caminha muito lenta. É muito estranho isso, até por se tratar, né, de uma potência que é os Estados Unidos, né, que está sentado no topo do mundo, aquela história, né, que é o domínio do mercado, que é deles, né. Nas cartas eu vejo que não. É como se estivesse com bastante dificuldade para superar a inflação alta, bastante dificuldade para lidar com a economia de uma forma que faça essa economia melhorar, sabe? Eles têm muita dificuldade, tá? A necessidade de reorganizar o presente dos Estados Unidos, né? O hoje, né? Para a economia dos Estados Unidos melhorar. Mas não, aqui mostra, ó, uma lentidão. Eles têm muita dificuldade. E aqui mostra, ó, precisa de clareza, firmeza, projetos visando mais prosperidade, mais ir à luta para fazer acontecer. Mas eu noto que os jogos mostram cartas que eles têm muita dificuldade em fazer isso na ação, né? Uma coisa é até sonhar, outra coisa é colocar em prática. O que está atrapalhando? Qual é o obstáculo dessa economia? Mais uma vez, confirma. O obstáculo da economia é a lentidão. Não tenho nem dúvida. Aqui fala sobre as coisas estarem caminhando de forma muito lenta para eles. E essa carta já tinha saído na primeira parte do jogo, só que aqui embaixo.
E ela repetiu no jogo de novo, só que aqui aparecendo agora como obstáculo da economia. Então, o que é o obstáculo da economia? As coisas aqui se mostram muito lentas. Digamos assim, é como se eles conseguissem dar uma amenizada nas dívidas. Não faz mais dívidas, tá? É o que diz aqui no obstáculo. Não faz mais dívidas. Mas também há uma certa lentidão em ir quitando essas dívidas, sabe? Lentidão para as coisas caminharem. Então, eles pedem mais uma vez aqui, ó. O tempo todo eles pedem cautela e equilíbrio. Equilíbrio e cuidado para lidar com as coisas, de assuntos econômicos. E, mais uma vez, eles falam aqui uma coisa interessante. Investimentos na economia dos Estados Unidos, ou qualquer novo projeto aqui, tem que ser a longo prazo. Essa carta ela é clara. Não está permitido fazer movimentos assim arriscados no momento, porque eles não vão gerar resultado, tá? Ou assim tomar atitudes, tomar decisões e atitudes que dêem um resultado assim rápido. Não é positivo isso não é bom. Aqui eles pedem que para dar bons resultados e superar essa dificuldade da lentidão, precisa fazer investimento a longo prazo. A longo prazo tende a melhorar, mas é lento e é demorado. Essa carta aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ela tem uma demora de tempo 4 vezes maior que as outras cartas, infelizmente. Mas aqui mostra que apesar da lentidão e que eles precisam lidar com cautela, que eles têm, aqui eles falam muito claramente que os Estados Unidos têm falta de cuidado em lidar com a sua economia, eles têm falta de cautela, eles estão lidando com a economia de uma forma meio, não sei se é improvisada, sabe, não está com o cuidado que deveria ter. Aqui eles falam o tempo todo, ó, o obstáculo aqui da economia dos Estados Unidos é a falta de cuidado e a falta de paciência. É achar que as coisas vão melhorar da noite por dia, e não vão, tá? Então essa falta de cuidado, de paciência, de dedicação, de equilíbrio da economia, e daí age na impulsão aqui, ó. Essa falta de planejar, investir a longo prazo, para na verdade agir na impulsividade, né, criando as coisas da noite pro dia, não vai dar certo. Esse é o ponto fraco dos Estados Unidos. Esse é o calcanhar de Aquiles para os Estados Unidos. Tá bom, gente? É a falta de cuidado, é a falta de equilíbrio da economia, a falta de cautela em lidar com a situação e agir na impulsividade. Isso é o que prejudica a economia dos Estados Unidos. É como se o próprio governo não estivesse lidando da forma mais inteligente possível com a economia do país, tá? Infelizmente é isso. Tá, gente? Eu quero deixar claro que eu não tenho político preferido, tá? Porque algumas pessoas ficam bravas quando eu falo sobre erros do governo. E aí eles vêm nos comentários brigar. Gente, eu não tenho político preferido, tá? Deixar bem claro isso. Mas aqui consta que há erros. Há uma falta de equilíbrio em lidar com a economia, uma falta de cuidado. Aqui está pedindo que eles reorganizem a economia, né? Para começo da conversa tem que se reorganizar eles mesmos, pelo que eu entendi, para quem está no próprio poder, sabe? Administrando as coisas. Tô ficando sem voz já. Agora é a vez do Brasil, porque a Natália, quando pediu esse assunto da economia da China, dos Estados Unidos, ela também pediu do Brasil. Eu resolvi deixar o Brasil por último, porque a maioria das pessoas que assistem aqui é brasileiras, então deixei o Brasil por último, porque o Brasil, como um país subdesenvolvido, ele depende mais ainda, supostamente, da melhoria desses outros países mais que dominam o mercado, né, e dominam a economia mundial, que atinge nós, direta e indiretamente. Tá. Vamos perguntar agora, troquei o baralho, tá, gente? Deixar bem claro que eu troquei o baralho, já para não acontecer erros nem nada. E agora vamos falar do Brasil, tá? Primeira parte, perguntamos se a inflação no Brasil cai.
Veio duas já. Deixa eu ver se não veio mais um. Não, é que às vezes vem carta escondida aqui, da gente tem que ficar de olho. Isso quer dizer que tem energias, como se diz, obscuras, né? Influenciando a situação. Que às vezes a gente tira as cartas certas quando de repente descobre de uma por baixo. É porque tem influência de outras energias escondidas. Mas aqui eu não vi. Que é onde eu percebi que não vi. Tá, vamos lá só para completar. Ah, sim. Faz total sentido. Ui! Ok. Complexo, complexo. Ah, mas... Ok. Obrigada. Essa carta será até meia torta. Rever isso. Meu Deus. Gente, o fundo de baralho tá incrível, sabe? Deixa eu contar aqui. Aqui mostra, só pelo fundo de baralho, mostra que o Brasil tem um potencial econômico grandioso, um grande poder de realização, um grande poder de conquista, um grande poder de fazer as coisas, tipo assim, a dar super certo, inclusive a comemorar. Mas aqui consta que o Brasil lida com essa economia de forma muito, assim, imatura, mas de forma muito não planejada, sabe? Por Deus, é o que saiu aqui, não estou inventando. Aquela carta ali diz que as coisas se mostram assim, são feitas na economia do Brasil de forma assim, superficial. Não são analisadas profundamente, cada passo bem certinho, bem estudado, não. É como se a gente estivesse contando com a sorte. Por Deus, é o que diz aqui. Tem grande potencial de a coisa dar muito certo? Tem, pior que tem. Inclusive o país comemorar aqui, ó. Entrar numa nova harmonia e ficar muito feliz, tá? Nesse outubro, novembro, dezembro, tá? Mas aqui consta que a forma como o Brasil conduz a sua economia, como lida com a sua economia, que é a inflação em si, é muito aqui de forma sem pensar, sem planejar, simplesmente vai e faz, se atira, feito uns loucos, né? Porque essa carta é a carta do louco, enfim. E conta com a sorte, gente, conta com a sorte. Se vai dar certo, se der certo é muito positivo, tá? Se der. Mas assim, é muito contar com a sorte num trem que envolve uma coisa tão importante, né? Enfim, mas vamos aqui para a pergunta principal. Se a inflação cai, né, nesses últimos meses aqui no Brasil. Bem, aqui na parte positiva da coisa, já demonstra aqui que a inflação está muito lenta para cair. Aqui fala que as coisas caminham de forma muito lenta. Engraçado que repetiu. Ó, essas cartas saíram para a China e para os Estados Unidos. E essa aqui só saiu para a China. Mas repetiu, tá? Repetiu algumas cartas. Mas para o Brasil já veio outras cartas novas aqui no quadro, que eu achei tudo muito interessante. É como se a gente não estivesse... Nós estamos sendo atingidos indiretamente por o que acontece com outros países, tá? É como se a energia, né, os assuntos chegassem para nós e atingissem de forma indireta. E nós pegamos, às vezes, respingo do que está acontecendo na economia do mundo, tá? Mas, mesmo assim, o Brasil está com um grande potencial aqui. Vamos por partes. Primeiro, cai a inflação no Brasil nesses últimos 3 meses do ano de 2022? Então, as coisas vão ocorrendo de forma muito lentas, muito burocráticas, necessitando de muita cautela, porque o Brasil lida com sua economia de forma muito imatura, sem planejamento e agindo feito um louco mesmo, sabe? Tem que ter pés no chão, fazer as coisas bem pensadas, e o Brasil não age dessa forma. Então aqui mostra a economia do Brasil, quer dizer, a inflação do Brasil caminhando de forma muito lenta para cair, tá? E isso faz com que as pessoas que vivem aqui sintam isso, tá? E fiquem muito para baixo, tá?
Então mostra aqui as pessoas bastante tristes, bastante incomodadas com essa situação. O povo sente na pele essa inflação alta, tá? E o povo conta muito com essa queda, tá? Mas a queda da inflação no Brasil ocorre de forma muito lenta, tá? E isso gera frustrações. Mostra que o povo brasileiro muito frustrado com as coisas. Parece que mais coisas negativas ocorrem do que positivas nesse momento. É nesse sentido, sabe, gente? O que é de negativo? O que está atrapalhando essa inflação de cair? Bem, aqui fala sobre a necessidade de liderar a mesma coisa, né? Tomar as rédeas da situação em prol da realização, que a coisa caminhe rumo à estabilidade. Enfim, não temos isso porque parece que o Brasil está sem administração, tá com uma coisa muito estranha. Aqui é como se, gente, essa carta representa para países que nem o Brasil, que é democracia, presidente, enfim, é como se o Brasil nesse momento estivesse sem presidente, vamos supor assim, nesses últimos outubro, novembro e dezembro, tá? É como se o país estivesse sem presidente no cargo, porque ele vai se mostrar muito não sei, não vai estar muito agindo, sabe? Sabe quando a pessoa não demonstra trabalho, não demonstra esforço em fazer as coisas melhorar, acontecer? Então aqui mostra esses últimos 3 meses aqui, é como se nem tivesse presidente no cargo, tá? O presidente aqui fica meio sumido. E só que aqui, ó, aqui fala sobre que o presidente tem uma tendência a lidar de forma muito imatura. O Brasil em si, né? O governo do Brasil em si tem uma maneira muito imatura de lidar com a situação. Mas aqui demonstra como ela veio como invertida nessa situação, então tende eles a tentar superar essa imaturidade de agir para fazer as coisas de forma mais próspera, tá? Mas aqui consta que falta realização, falta uma busca pela estabilidade, falta uma busca pela melhoria das coisas, assim, falta tomar as rédeas da economia, as rédeas da administração econômica do país. Parece que falta esse pulso, sabe? Não tem. É o que diz aqui, não tem, tá? Mas haverá uma tentativa de lidar de forma mais madura, mas sem tomar realmente uma liderança das coisas. Olha, gente, faça os cálculos. Outubro, novembro, dezembro, já está ocorrendo a eleição, ocorre a eleição, já define quem vai tocar o país no ano que vem. E daí, nesses últimos meses, principalmente ali em novembro e dezembro, as pessoas já começam meio que a entrar em férias também, né? Aqui no Brasil, ainda mais ano de eleição. Parece que já começa a sumir mesmo os cargos. Então faz total sentido vir essa energia aqui, como se a administração do Brasil, que faz parte aqui de lidar diretamente com a economia, lidar com essa parte da inflação, ela tivesse dado uma enfraquecida nesse final de ano, tá? Mas mesmo assim, vamos tentar lidar com a coisa de forma mais segura. Vamos tentar. Como as coisas começam a se mostrar no decorrer desses últimos 3 meses, né? Durante essas semanas aqui até acabar dezembro. Então, as coisas vão começar a dar uma acelerada, né? No começo agora, ó, mostra uma falta de atitude, né? E as coisas bem lentas. Mas depois as coisas começam a querer ganhar um movimento, tá? Então parece que aqui não, as coisas estão lentas, como se não tivesse gente liderando, governando o país, mas depois as coisas começam a ganhar um movimento e aqui mostra uma finalização. Então aqui no Brasil, eu perguntei sobre a inflação, mas a informação que mais me veio aqui é a finalização de uma fase. Aqui, ó, no final do aninho, bem no finalzinho do ano, aliás, é como se tivesse um aceleramento para finalizar de vez essa fase do Brasil, tá? Então aqui faz um fardo, uma coisa que estava sendo carregada nas costas, com muita dificuldade, muito peso, ela será finalizada nesse dezembro, tá? É assim que as coisas ocorrem. Então aqui, como conclui-se? Conclui-se que as coisas vão entrar em equilíbrio, levando as coisas mais de forma racional, tá? E com dedicação, as coisas tendem a dar uma melhorada, tá? Então, no começo ainda aqui, ó, vocês vão ver as coisas bem ruins, tá? Nesses últimos 3 meses. No começo ainda desses últimos 3 meses, as coisas vão se apresentar muito lentas e sem movimentação para estabilidade, sabe? Uma coisa meio sem
sem energia para correr, é uma coisa esquisita mesmo. Depois a coisa começa a acelerar para finalizar de vez essa fase, tá? Esse fardo, esse peso que foi para todos nós viver essa inflação alta. Então aqui parece que com o governo que está terminando em dezembro, também vai começar a finalizar esse estilo de economia que tinha. Tá bem claro isso, tá, gente? Parece que é uma fase que termina no Brasil. E aqui, ó, e as coisas começam a voltar para o equilíbrio de forma muito assim, sincera, bem dedicada. Como o Brasil lida com essa história, com essa situação, cara, é incrível. Haverá tipo um renascimento no Brasil, um renascimento das energias, um renascimento das situações de forma mais harmônica, tá? Então tende aqui a essa inflação demorar para cair, tá? Porque ela está alta no Brasil, tem uma demora em cair, uma certa lentidão em atingir uma estabilidade aqui, mas aí depois ocorre uma aceleração disso, uma prosperidade mesmo, tá? Uma finalização dessa fase, tentando voltar ao equilíbrio e tendo como se fosse um renascimento da economia do Brasil, tá? Um renascimento da inflação do Brasil. O que eu entendo aqui, gente, é que as coisas vão aparentar estar ruins, mas depois as coisas começam a melhorar, tá? E aqui mostra o fundo de baralho, o Brasil agindo, ó. Aqui tá bem ruim, ó, e parece que não tem nem líder governando, ó. É o que aparenta aqui, ó, agindo feito um louco. Mas depois, ó, a coisa melhora e o Brasil vai entrar mais em harmonia. Aqui mostra o Brasil comemorando o final do ano. O Brasil vai estar em festa. Olha, a outra carta que veio embaixo também é muito próspera. Então sim, tá? Só que no começo a gente não vai perceber isso, que essa inflação caindo, aí a gente não vai perceber as melhorias, digamos assim. No começo vai ser meio esquisito ainda, porque tem coisas estranhas ocorrendo aqui no meio do jogo, tá? Mas depois a coisa se define, tá? Depois a coisa se define e finaliza um ciclo no Brasil. E aí ocorre essa renovação aqui, esse renascimento. E essa carta aqui é próspera, tá, gente? Só para avisar. É como se tivéssemos passado por um tempo de karma. No Brasil, inclusive, o nome dessa carta se chama karma. Tem a ver com destino. Mas depois a coisa tende a sofrer, digamos assim, uma renovação de energia, um renascimento, uma coisa melhor. Vamos para a segunda parte aqui do Brasil. Saber como que está a economia do Brasil aqui. Quais os pontos fracos, pontos críticos, né, nesse final de ano. Ah, sim, muita ganância, Brasil. Aqui mostra que no Brasil, recentemente, no passado, estava ocorrendo muita ganância, gente. Muita ganância mesmo, muita querendo. Veio muita carta, gente, no chão. Dá mais uma embaralhada aqui. Mas... muita carta. Eu vou dar mais uma embaralhada, porque eu notei que é muita energia. Obrigada. Ó, faz sentido. 3 cartas. Tá. É bem o que eu preciso, tá? Finalizou aqui. Ó, a mesma carta que saiu para os Estados Unidos aqui. Não, para os Estados Unidos não. Mesma carta que saiu para a China, né? Para os Estados Unidos não saiu uma carta. Ah, instabilidade. A economia do Brasil tá bem estável, ó. Sofrendo influências externas de outros países, né, que também influenciam na situação. Faz sentido. Mas aqui, ó, tá. Olha, virou e desvirou. Deixa eu trazer o jogo mais pra cá, mais reto pra mim. Mas, gente, tá muito claro aqui na mesa pra mim. Tá muito claro. As cartas vieram bastante claras aqui. Sobre a economia do Brasil agora em si, né? Economia geral do Brasil. Nesses últimos 3 meses, outubro, novembro e dezembro, tá? Pelo que eu percebi lá naquela primeira parte do jogo, a corrida da eleição presidencial influencia totalmente na inflação do país, tá? Só para avisar. Opa. Aham. Faz sentido. Uma última carta, por favor. Obrigada.
Ó, a última carta mesmo, bem certinho. Ah, eu amo quando eles fazem as coisas tudo bonitinho, bem organizadinho. Vamos lá. Olha, gente, o que mostra em outubro, novembro, dezembro na economia do Brasil? A economia do Brasil estável, gerando preocupações e angústias, né? Muito instável, as coisas estão indo, de repente sofrem interferências externas, mostra claramente que nós sofremos interferências externas na nossa economia, tá? Isso é um fato, mas aqui mostra o Brasil seguindo com bastante intensidade, né? E com muita, como se diz, muita intensidade, né? Assim, ó, fixo, né? Em rumo àquilo que precisa ser feito, apesar da instabilidade. Mas aqui mostra o Brasil marchando rumo, né, a essa economia andar, digamos assim. Muito firme, muito, uma intensidade, né? Não é nem firmeza, é uma intensidade, né? Apesar da instabilidade. É bem interessante isso. No meio da instabilidade ainda tem aquela intensidade em querer avançar para melhorar. Aqui no passado recente mostra o Brasil obtendo algumas conquistas, tá? Mas aqui demonstra que as coisas, na verdade, não nos traziam satisfação. Havia até conquistas, e aqui mostra que o Brasil no passado tinha digamos, um grande poder de conquista nas mãos, mas havia muita, provavelmente até quem estava governando o país, né, recentemente, estava com uma ganância por poder e dinheiro muito grande, de fato mas tentando esconder isso, ó, tentando esconder o que realmente pretendia. Aí o que acontece aqui? Essa ganância faz com que tomasse decisões que não eram tão boas, que por mais que o Brasil tivesse conseguido alguma coisa ou outra positivamente aqui na economia recentemente, no passado, não trouxe satisfação nenhuma para o povo em geral, tá? É o que diz. Nós estamos falando do povo em geral, tá, gente? Não estamos falando para grupos específicos, tá? É economia em geral para o povo brasileiro em geral, tá? Então aqui recentemente mostra que muita ganância por poder e dinheiro, e isso não trouxe satisfação, conquistas reais e firmes. E ó, coisas escondidas, muita coisa escondida, feitas no passado recente. Como é o presente da economia brasileira hoje? A economia brasileira hoje está muito lenta, tá? Necessitando de ser trabalhada de uma forma muito cautelosa, com muito equilíbrio e ponderação, e aqui até mostra assim que às vezes beira o extremismo, tá? E esse extremismo da economia brasileira faz com que haja uma esterilidade, ou seja, o dinheiro some da mão do brasileiro, tá? Muito claro isso. Então aqui mostra que por mais que as pessoas sejam bastante racionais e calculistas em tentar administrar o seu dinheiro de forma que rende bastante e gere alguma coisa de forma, né, bastante racional, não, há uma dificuldade aqui, parece que o dinheiro some do mercado, some da praça, some das mãos das pessoas. Então aqui mostra a economia brasileira muito lenta e uma necessidade de ser levada com cuidado, tá? Porque as coisas se mostram até instáveis, lentas e instáveis, até por influências externas também. Como mostra a economia do Brasil no futuro breve? Necessitando de organização, no caso uma reorganização aqui, e muita disciplina para lidar com essa economia. Por quê? Porque lá na primeira parte do jogo mostrava o Brasil com um grande potencial econômico, mas sendo tratado de forma muito negligente, né? Contando com a sorte, uma coisa bem responsável assim, como se estivessem testando, vamos ver o que dá, vamos decidir isso, vamos tomar aquilo, vamos ver o que dá. Aparece isso na primeira parte do jogo, tá? E aqui mostra que o futuro breve do Brasil, da economia do Brasil, é uma reorganização urgente, tá? E com muita cautela, aqui pede para ser reorganizada toda a parte assim, parcerias, contratos que o Brasil faz, tratados que o Brasil faz, tantos acordos internos quanto externos com outros países precisam ser reorganizados e revistos, tá? Aqui pede que no futuro breve tudo na economia do Brasil seja reorganizado, redisciplinado e feito com muita ética, tá? Tá pedindo ética no jogo em relação à economia do Brasil como um todo, né, gente? E inclusive levar as leis em primeiro lugar, tá?
É o que eles pedem aqui, porque parece que aqui no Brasil não é respeitadas as leis. Então aqui pede muito cuidado, muito respeito com a ética, com as leis e reorganizar urgentemente essa economia para breve. Inclusive contratos e parcerias que foram feitas ou estão para ser feitas, precisam ser revistas. O prejuízo e a instabilidade econômica do Brasil é por causa da forma como as pessoas governam o país, que é um país de muito potencial na mão, mas extremamente mal governado. É o que mostra nas cartas, tá, gente? Não precisa vir me xingar. Qual a parte benéfica dessa história? Aqui consta que a parte que beneficia essa história é que vai ocorrer uma renovação de energias no Brasil. E é engraçado, porque antes no centro do jogo caiu a carta aqui do Carmen indicando que vai ter um renascimento das energias do Brasil. Um renascimento geral, né? Aqui também, ó, vem a carta da estrela indicando que vai ter uma renovação aqui na economia do Brasil. E de forma muito cautelosa, levando o equilíbrio em primeiro lugar, e é necessário reorganizar, né, gente? A reorganização do futuro breve em relação à economia do Brasil vai devolver sabe, essa sensação de energia renovada, o retorno do equilíbrio, tá? Mas precisa ser revisto muita coisa aqui nessa economia. O que não beneficia o Brasil na economia é a falta de tomar decisão, a falta de tomar decisões, fazer as coisas andarem. Parece que às vezes surgem muitas dúvidas de como vão governar, do que vão fazer, por quais caminhos vão seguir. Lembra que eu falei lá no primeiro parte do jogo, que falam que agem sem planejamento e sem pensar, vamos ver o que dá, vamos testar isso? Então, é um ponto fraco, é um ponto negativo da forma como administram a economia do Brasil. Então aqui fala sobre o que é o ruim aqui, é a falta de ter clareza, é a falta de tomar decisão, é a falta de saber por quais caminhos que você quer. Essas dúvidas, essas falta de tomar atitudes e planejamento faz com que o Brasil não evolua em direção a uma prosperidade, tá? Mas aqui indica que vai ter um novo início aqui. Tá? Que aqui fala sobre que a falta de planejar as coisas e tomar uma decisão, tomar uma atitude, faz com que o Brasil não inicie a nova fase, não inicia uma nova fase, mas voltado a uma prosperidade, né? Uma reconquista material, uma reconquista da economia aqui. Então aqui a dificuldade é essa falta de compromisso e atitude do próprio governo, tá? Gente, eu não tenho política de estimação, tá? Só para avisar. E eu queria avisar também, gente, porque assim, eu fazia previsão para o Brasil mensalmente, inclusive falando sobre economia, mensalmente. E teve meses que ficava saindo assim, que o Brasil precisava urgentemente de uma mudança econômica, uma reforma econômica, não sei o quê. Mas que não faria agora e poderia ocorrer mais para frente no futuro, para longe. Era claro as cartas em dizer isso. Outros momentos vinha assim a previsão que ia ter escândalos de corrupção. E todo mês aparecia corrupção. E teve uns meses que apareceu que ia ter, tipo assim, escândalo de corrupção. Que ia vir pra fora, pra mídia, né? E veio. Tudo que saiu naquelas cartas que eu li durante aqueles meses seguidos ali que eu fiz previsão para o Brasil, inclusive para a economia, deram certo, se realizaram. Inclusive tem coisas que eu previ lá atrás, estão acontecendo agora. Mas por que eu parei? Já faz alguns meses que eu não estou mais fazendo previsão para o Brasil, nem para a economia do Brasil. Porque as pessoas não gostavam do que eu falava, mas eu falava baseado nas cartas. Enfim, aí elas tinham sua preferência política. Então elas ficavam bravas, porque dependendo do que eu falava, seria a favor ou contra o político que ela tem como preferência, né? Então a pessoa ficava brava e falava assim, teve gente que veio assim, eu gostei muito das suas tiragens, não sei o quê, mas eu vi que você é tendenciosa. Então começaram a querer dizer que eu estava sendo desonesta nas cartas, porque eu falei coisa que não beneficiava a ideia que a pessoa tinha um político preferido, né? E não era as cartas não saíram beneficiando esse dito político. Enfim, ou não beneficiava a ideia que ele tinha nessa situação aí sobre política e economia, né? Porque as pessoas têm suas preferências políticas. E nisso elas ficavam bravas, então queriam me xingar nos comentários, enfim, porque
as cartas não estavam de acordo com o que eles acreditavam lá, de acordo com os políticos preferidos deles. Eu gostaria de dizer que eu não tenho político preferido, que eu adoro fazer previsão sobre economia, previsão para o Brasil, porque eu me importo muito, eu gosto muito daqui, mas infelizmente eu tive que parar porque havia algumas pessoas que elas vinham brigar, xingar. Eu já fiz previsão particularmente para a política mesmo, e teve gente que eu tive que ir lá bloquear a pessoa porque a pessoa vinha xingar, dizer que, que eu não gostava do candidato dela. Gente, é o que sai nas cartas, eu vou fazer o quê? Saiu, tive que falar. Enfim, mas é isso, o Brasil aqui, ó, resumindo, atualmente está com a economia bastante lenta, às vezes voltado para o extremismo, que faz com que o dinheiro suma. Isso é péssimo, isso faz mal para a população. Futuro breve tende a se reorganizar, precisa levar as leis e a ética em primeiro lugar aqui, com muita cautela. Haverá uma renovação, a renovação, aliás, da economia vai trazer um equilíbrio novo para a economia e vai ser muito benéfico. O que não beneficia a economia é a falta de planejamento, a falta de tomar atitudes, saber o que está fazendo. Porque agir dentro dessa instabilidade, apenas com impulsão, né, que nem um louco, sem planejar, vamos ver o que dá, contando com a sorte, no meio de uma crise econômica mundial, não é legal, tá? Mas aqui tem as coisas dar uma melhorada mais para frente, após elas serem reorganizadas e causarem uma renovação aqui para a economia no Brasil, tá? Mas pelo que eu vi no jogo de cartas, a corrida eleitoral presidencial tem uma influência bem grande hoje, tanto na inflação quanto na economia em geral do Brasil, tá? É isso, eu gostaria de agradecer a Natália pelo pedido que ela deixou aqui, sugestão de tema. Caso alguém tenha mais algum pedido, alguma sugestão, sejam muito bem-vindos. E sejam muito bem-vindos a se inscrever caso alguém tenha gostado do canal. Tchau!